em que o banqueiro confia que o esclarecimento dos fatos vai demonstrar a regularidade da conduta dele. Regularidade, professor Cláudio Couto, é realmente algo que a gente não está acompanhando nesse caso. Desde o início das investigações, quando a gente imaginava que se resumia ali a questões de fraudes financeiras, até agora nessa nova fase da Operação Compliance Zero, quando a gente tem realmente a dimensão total do que representa Worcaro, do risco, né, do perigo que ele representa, né? Não se trata só de um corrupto, mas de um gangster, né? A gente está diante aí de uma máfia, na verdade, que ameaçava a integridade física e a vida das outras pessoas. Algo realmente chocante que coloca esse caso, essa investigação em uma outra dimensão ainda mais grave, né? Imagine só se atinge outros nomes da República, né? A dificuldade que a gente vai ter de superar essa crise. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o Worcaro, né, em algumas dessas mensagens que foram encontradas, dele trocando confidências ali, por exemplo, com a sua namorada, ele se refere a algumas dessas figuras como pessoas muito próximas dele, né? Por exemplo, o senador Ciro Nogueira é mencionado por ele como um amigo do peito, como alguém que ele pode confiar plenamente, que, enfim, está ao seu lado, coisa do tipo. Então, é claro que, a depender de como essas investigações avançarem, figuras desse calado, né, figuras importantes como esse senador e outros que porventura possam ainda estar envolvidos, podem acabar sendo comprometidos, né? É por isso que o caso do Master é um caso tão explosivo, né? E você vê, houve uma tentativa, inclusive, de levar algumas das investigações do Master por âmbito da CPI do crime organizado, né, que ocorre hoje no Senado, mas isso foi obstaculizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, por uma decisão tomada ali pelo ministro Gilmar Mendes, que alegou que não haveria nenhum tipo de relação entre as coisas. Mas fica claro que se trata de uma quadrilha, né, e, consequentemente, de crime organizado, né? Então, é um tanto quanto estranha essa justificativa de que não poderia haver algum tipo de oitiva dessas pessoas envolvidas com a situação, seja o Worcaro, né, sejam donos de empresas que fizeram negócios com as empresas do Worcaro, né, com as empresas vinculadas ao Master, numa CPI dessa natureza, né? Então, a coisa avança. É muito pouco provável que até as eleições não apareça coisa que pode, inclusive, afetar o processo eleitoral, porque, havendo gente graúda da política envolvida, isso sempre vai ter repercussão, isso vai ser certamente explorado durante a campanha. Então, a gente está realmente vivendo um momento de grande instabilidade do cenário político. A questão é saber até onde isso chega do ponto de vista daqueles que foram enredados nessa teia, né? Eu gosto de dizer que o o Worcaro fez foi criar um hedge político, ou seja, ele criou uma rede de proteção ao se envolver com tanta gente de tantos setores diferentes que, na hora que ele está encrencado, essas pessoas também estão encrencadas. E aí cria-se, ainda que a contragosto, uma certa lógica de solidariedade, né? Porque um afundando pode puxar os outros junto. Então, eu acho que o Worcaro, assim como o Epstein fez nos Estados Unidos, né, ele acabou produzindo essa dinâmica de ter que ser protegido por aqueles com os quais se relacionou. Daí o alcance, eu diria, sísmico que esse caso tem. Ele não teria cometido, com certeza, crimes tão graves se não, na mente dele, não tivesse ali a segurança de que poderia ser blindado ou protegido. 8h57, para você que continua aqui acompanhando o nosso programa. Exatamente. Já a gente volta a trazer atualizações sobre a guerra entre Irã e Estados Unidos, tanto que estamos mantendo aqui a identidade